digamos assim, né, os precursores dessa noção de textualidade, e na época foi um salto gigante para a linguística textual, que até os dias de hoje a gente ainda tem esse tipo de discussão, como a que o artigo traz, que eu acho também é muito pertinente para que a gente possa ter esse nosso papel de linguística do texto no ambiente digital. Então, os autores, eles definem a textualidade como um conjunto de características que fazem com que um texto seja considerado como tal, e não como um amontoado de palavras e frases para as quais seja impossível construir algum sentido dentro de um determinado contexto de produção e recepção. É importante também a gente salientar aqui que nessa época, na época dos fatores de textualidade, a unidade de texto era entendida muito como alguma coisa mais extensiva que uma frase, ou então um conglomerado de frases. É por meio dessas fatores de textualidade que a gente começa a entender o que de fato poderia ser definido como texto, e não como um amontoado de frases. E essas características, esses fatores, ficaram conhecidos como propriedades que faziam do texto um texto. Seriam então os fatores de textualidade: a intencionalidade, a aceitabilidade, a coesão e a coerência, a situacionalidade, intertextualidade, por fim, a informatividade. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, me avisem, tá? E aí, então, a gente chega nessa situação de comunicação, foi um quadro que eu retirei do nosso livro, para mostrar como esses fatores de textualidade, eles aparecem numa situação de comunicação. A gente tem do lado esquerdo aqui o locutor, que ele é envolto de uma intencionalidade. O que seria essa intencionalidade? Alguém com uma intenção de se fazer entender, que seria esse locutor, uma intenção de produzir um texto. E aí, dentro dessa intenção do locutor, a gente também tem que ter um interlocutor, que é para quem esse texto está sendo direcionado, ou para quem o autor, o locutor, projetou esse texto. E esse interlocutor, que está ao lado direito, ele precisa ser disposto também de uma aceitabilidade, né? A pessoa, o interlocutor, ele precisa querer participar da negociação entre os interlocutores para cumprir um contrato comunicativo, para que ele esteja disposto a fazer com que aquela comunicação aconteça, aquela negociação de sentidos aconteça. E tudo isso gira em torno de uma pequena situacionalidade, porque o texto ele deve ser situado em algum contexto, mas contexto aqui, quando a gente pensa em contexto, é esse contexto mais imediato, essa situação imediata que a comunicação está acontecendo. E aí, dentro dessa situação, a gente começa a pensar, de fato, no texto, no que o texto precisaria ter. E o texto ele precisaria ser coerente, né? Ele precisaria ter essa coerência, e ele precisaria ser coeso. Então, quando a gente pensa nesses fatores nessa época, na coesão, na coerência, são propriedades bem semânticas do texto, do conteúdo do texto. Ele precisava ser coerente, precisava ser coeso, ou seja, ele precisava ser articulado e ele precisava ser interligado. Então, a coerência ela nunca deixou de ser o sentido do texto, como é hoje, mas antes ela era vista com essa propriedade um pouco mais semântica. E aí, dentro dessa construção do texto, a gente teria dois fatores. Um deles, a informatividade, que de certa forma serve como um controle para a construção do texto. Então, o locutor ele precisaria dosar a quantidade de informação dada para a quantidade de informações novas, para que tudo isso fosse progredindo de uma maneira que conseguisse ser acompanhado pelo interlocutor. E a intertextualidade era um pressuposto de produção e recepção que tinha como entendimento que os conhecimentos prévios eles serviam para a construção do texto. Então é como se eu lembro um pouco, pelo menos com a intertextualidade, do que seria o dialogismo dessa conversa entre textos. E seria mais ou menos assim que esses fatores eram dispostos numa situação de comunicação. Era assim, mais ou menos, que o texto verbal ele era entendido numa interação entre locutores, né? Pensando aqui e aí, a partir disso, a gente começa a pensar em algumas críticas na época que poderiam surgir sobre esses fatores de textualidade. E aí, o primeiro delas é que todas essas propriedades elas eram tidas como pertencentes ao texto, e não aspectos que tornavam o texto, ou seja, o texto ele era tido como um produto acabado, e aí cabia apenas às pessoas, aos interlocutores, interpretar esse texto. Então, se ele já estava pronto, ele tinha propriedades dadas de maneira prévia. Então, o texto era tido como um produto e como um produto já acabado. Então, cabia ao interlocutor apenas aceitar e interagir com aquele texto. E o segundo fator é que os fatores de textualidade, a segunda crítica, na verdade, é que os fatores de textualidade, eles não podem ser vistos de maneira descontextualizada. Então, mesmo que a gente tivesse essa situacionalidade, como eu falei, era uma situação muito imediata, era um contexto muito imediato daquela interação, de circulação daquele texto. Então, tanto o locutor como o interlocutor, eles estão inseridos em uma sociedade e com essas bagagens, com os conhecimentos de mundo deles, era preciso levar em consideração para a construção dos sentidos, para a construção da coerência e para a formação do texto no geral, tá? Então, aí, no meio desse contexto todo, vem Charles, e ele traz, né, o que para ele precisaria ter essas normas textuais
que regram as articulações entre formas e sentidos no conjunto do texto e guiam o leitor para a eficácia comunicativa. Nesse contexto, ele cria essas propostas das meta-regras de coerência, pensando também em trazer esses aspectos mais contextuais, mas é também, antes da gente trazer de fato que seriam essas meta-regras, pensar que essas meta-regras eram propostas do autor pensadas para a sala de aula, para a produção de redações específicas, que precisariam adotar certas regras, o que eles chamam das meta-regras. Então, foram marcados para o estudo. É importante pensar que tudo isso foi muito marcado para o estudo da época e também para os dias de hoje, tendo em vista que o Enem utiliza muito desses pressupostos de Charles para a correção de Enem, para a preparação dos corretores. Então, quais são essas meta-regras? Né? A de repetição, a de progressão, a de não contradição e a de relação. A de repetição seria muito ligada para o que a gente tem com a manutenção do tema, a manutenção do assunto. O assunto ele precisa sempre ser mantido, mas não só mantido, ele também precisa ter uma certa progressão. Então, essas duas meta-regras, elas dizem respeito à temática, que precisa progredir, ao passo que também ela precisa ser retomada para que a gente possa ter essa progressão. Que, de certa forma, lembra um pouco a informatividade, já que a gente tem esse certo controle de informações dadas, informações novas. A não contradição, que parece um pouco óbvio, que aí eu lembro muito da professora Mônica, ela sempre dizia isso, que essa não contradição, até então, pressupõe-se que é uma coisa óbvia, porque a gente não pode afirmar uma coisa e em seguida contradizer essa coisa, que continua dando aspectos de coerência também. E, por fim, a relação, que já lembra um pouco a parte da coesão, que a gente também poderia ver no fator anterior, que é essa parte da relação. Essas informações, elas precisam ser relacionadas. E aí que entra também para fechar essa parte das meta-regras. Tranquilo até aqui? Vou continuar. E aí, por meio do conceito de interpretabilidade, onde o autor ele traz, no que eu tive acesso, introduções aos problemas de coerência, ele defende que não existe texto incoerente por si. Então, um texto pode ser incoerente para determinadas situações comunicativas e pode não ser para outras. Ou seja, é preciso analisar aquele texto em seu contexto de circulação. E é aí que a gente começa a ter os primeiros aspectos contextuais pensados para um texto, digamos assim. Tá? E aí eu trouxe para vocês esse pequeno exemplo. Na época que eu me deparei, eu ainda estava na época da escola, estava assistindo um programa policial, acho que era na Band, inclusive. E eu me deparei com esse diálogo, que era um diálogo legendado também, e eu fiquei pensando, né? Ó, até então eles parecem estar se entendendo, então parece ter uma comunicação, e hoje em dia eu consigo perceber que isso é um texto. Na época eu não conseguia perceber, mas mesmo assim eu queria atrelar algum sentido para aquilo, porque eles pareciam estar se comunicando. Só que eu não conseguia perceber, né? Parece uma linguagem em código, e aí eu vou ler para vocês, que é um diálogo policial. O policial 1 pergunta: alguma viatura QAP? E o policial 2 responde: positivo. VTR-65 QAP. Aí o policial 1 pergunta mais uma vez: qual o QRA? E o policial 2 responde: QRA, Capitão Vitor. Qual o QTC? Aí o policial 1 vai de novo: possibilidade de ocorrência de perturbação do sossego. E o policial 2 positivo. Qual o QTH? Policial 1, Rua 10 de Agosto. Policial 2, QSL. P1, policial 1, TKS. E aí, até então, pelo menos eu, sem legenda, não conseguia entender, e eu também continuo sem conseguir entender sem uma legenda esse texto. O que então me parece um texto incoerente, poderia ser. Mas que nessa situação, na situação de circulação desse texto, ele era coerente, porque ele conseguia estabelecer uma comunicação, ele conseguia estabelecer uma interação. E aí, com essa legenda, que eles chamam, que eu descobri depois, que é o que chama de código Q, esse TKS seria de Thanks, exatamente. O que seria esse código Q? Dá para a gente conseguir entender, dá para a gente conseguir construir os sentidos desse texto a partir de agora. E aí o policial, retomando agora, com essa legenda, o policial 1 pergunta: alguma viatura na escuta? E o policial 2 responde: positivo, viatura 65 na escuta. E o policial 1 pergunta: cadê o QRA? Qual o nome? E ele responde: nome, Capitão Victor, qual mensagem? Possibilidade de ocorrência, positivo, qual casa ou localidade? Exatamente. E aí ele responde: Rua 10 de Agosto, QSL, entendido, TKS, obrigado. E aí, tendo essa informação, sabendo o contexto de circulação desse texto, a gente consegue perceber que ele tem sim coerência. Aparentemente pode não ter, mas quando a gente sabe que isso constrói sentido, que tem pessoas que se comunicam por meio disso, a gente consegue, ou a gente começa a tentar atrelar sentido para isso. E é muito nisso que reside esse pressuposto de Charles, de considerar o contexto, a situação de comunicação do texto, para que a gente consiga inserir os sentidos nele presentes. Até aqui, tudo ok? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Tranquilo? Tá, vou continuar. Tudo certo. E João Pedro, obrigada, tá ótimo. Pode continuar. Pronto.
E a gente chega, então, em Bogran, aquele mesmo lá de Bogran e Dressler, e ele traz o que é, pelo menos eu entendo, como algumas adaptações do que ele entende que foi feito na época e que poderia ser atualizado para os dias de hoje. Pensando já no texto agora, ou nessas adaptações, nesses fatores de textualidade, como um processo de textualização. Desculpa. Anos depois, Bogran rediscute a definição de textualidade e destaca a importância de observar esse conjunto de traços como um processo sociocognitivo de textualização. Os fatores de textualidade não podem ser vistos de maneira descontextualizada. O autor passa a entender, então, o texto como um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas, que foi daqui que eu tirei aquela citação de texto que a gente viu lá no começo. Então, ter o texto como um evento, como um acontecimento na interação, traz, de certa forma, algumas consequências, principalmente a contextualização. A gente precisaria entender o que seria esse contexto, por exemplo, mas também o modo como o texto passa a ser visto como uma co-construção entre os interlocutores, entre o locutor e o interlocutor, e não como um produto acabado, como era tido anteriormente. E aí a gente chega, então, a Marcuski, e a coerência, pensando agora nessa coerência como um processo. A coerência, então, ela é como uma espécie de condição para o texto, pois é o próprio sentido em contexto. Segundo o autor, a coerência não é dada em um texto pronto, uma vez que é um processo, e por isso um texto se torna coerente, e não é de fato. Então, essa coerência ela vai emergindo junto com o texto, na interação, e a coerência aqui, então, parece funcionar como um pilar para a existência do texto, porque a coerência é o sentido em contexto, e se a gente não tem, se a gente não consegue construir sentido, a gente não consegue construir uma interação, uma comunicação. E esse, então, é o conceito de coerência que a gente vai tomar, que a gente vai definir ao longo dessa apresentação, porque a gente entende que ele é o que mais se aproxima das produções textuais dos dias de hoje, principalmente nessas produções do ambiente nativo digital. Então, a coerência, ela não é algo que pode ser identificada, algo que pode ser identificado ou apontado localmente no texto, como se ela fosse uma propriedade textual, mas é o fruto de uma atividade de processamento cognitivo altamente complexo e colaborativamente construído. Coerência será aqui tomada como algo dinâmico e não estático, algo que estaria mais na mente do que no texto. Mais do que analisar o sentido que um texto pode fazer para os seus usuários, trata-se de observar o sentido que os usuários constroem ou podem construir para suas falas. Então, esse seria o nosso conceito de coerência abordado aqui, tá? Então, já que a gente falou tanto nesse texto como processo, nessa inserção de contexto, nessa coerência entre os interlocutores, que é preciso levar em consideração seus contextos, o que é que a gente vai entender, então, como contexto, já que tudo é contextualizado? Pois sim, contexto para a gente vai ser o contexto que auxilia na construção dos sentidos. E aí a gente tirou essa citação de Cavalcante et al., que é o que a gente acha que é mais coerente para que a gente possa entender o que é o contexto. Então, o contexto, ele não se reduz, portanto, nem somente aos fatos, valores e crenças presentes na memória discursiva dos grupos sociais, nem somente à situação imediata da interação, que dá uma sensação de presentificação do texto. Na verdade, é tudo isso, né? Toda essa junção desses aspectos que, ao emergirem no acontecimento textual, são incorporados aos sentidos que os participantes da comunicação vão criar. Então, os interactantes julgam, no momento em que agem socialmente, o que lhes parece mais relevante como tópico de interesse em cada interação. E essas escolhas, evidentemente, estão relacionadas às suas experiências tanto individuais quanto socioculturais. E é a partir daqui que eu vou trazer um exemplo para a gente mostrar como esse contexto ele pode interferir na inferência do leitor, do interlocutor, no ambiente digital ou também no ambiente offline, né, sem ser no digital, por exemplo. Então eu trago o que a gente vai chamar aqui de texto primeiro, que é um tweet, uma postagem do Twitter, que hoje em dia é o X, e que está offline. Então, a maioria dos exemplos que eu vou trazer são exemplos que eu já tinha coletado anteriormente, então não vou conseguir mais colocar link ou algo do tipo para que a gente possa acessar, porque o Twitter, por enquanto, está inativo. Então, eu vou tentar contextualizar um pouquinho o que estava acontecendo na época, e como a gente pode ver, esse tweet é de 30 de janeiro de 2024. E eu vou contextualizar quem é essa pessoa para que a gente possa entender um pouquinho o que é que eu quero chegar, onde eu quero chegar com esse contexto. Esse é o Rodrigo Góes, não sei se todo mundo aqui conhece, mas ele é um nutricionista, e ele, hoje em dia, ele nem diria se ele é tanto mais nutricionista, ele é mais uma personalidade do ambiente digital, o pessoal chama de blogueiro, né, e outros sinônimos, e o conteúdo dele, a bolha dele, digamos assim, é mais voltado para o pessoal do fisiculturismo, o pessoal que gosta de seguir dietas, bodybuilders, enfim. E aí, muito dessa bolha digamos, é de direita, digamos assim.
E ele publicou no dia 30 de janeiro o seguinte tweet: a galera do bandido bom é bandido morto. A galera do bandido bom é bandido morto mudou o discurso em um microfone. E aí, o que é que estava acontecendo nessa época, para que a gente possa entender mais ou menos o que gerou esse tweet dele? Esse é o nosso seguinte contexto. Dia. Cadê? Tá ali embaixo. Dia 29 de janeiro, um dia antes dessa publicação dele, a PF fez buscas contra Carlos em casa onde Bolsonaro fez live. Ex-presidente e filhos deixaram o local de barco. Essa foi a notícia do dia anterior. Nessa época, o ex-presidente estava sendo investigado, a PF estava indo atrás dele, e o que foi noticiado é que a PF chegou aí à casa e os filhos e o ex-presidente fugiram, né, de barco. A segunda notícia, essa já do mesmo dia, do dia 31, do dia 30 do 1, é sobre o Renato Cariani, que é um outro influencer, é um outro influenciador, também da mesma área do Rodrigo Góes. Se eu não me engano, ele não é nutricionista, mas ele sabe atuar na área, e até então eles tinham, de certa forma, uma rincha, porque eles já chegaram a ter discussões abertas, assim, as pessoas sabiam dessa discussão. E qual é a notícia? Renato Cariani, inquérito da PF contra influencer fitness termina com 3 indiciados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Então a gente tem essas duas notícias, muito próximas, uma no mesmo dia e uma no dia anterior, que de certa forma podem remeter a esses referentes. Uma porque o ex-presidente era declaradamente apoiador desse tipo de pensamento, de que bandido bom é bandido morto, e outra porque o Renato Cariani, além de ser da área do Rodrigo Góes, ele também era um eleitor do ex-presidente. Então tudo isso poderia ser algo que as pessoas poderiam inferir, a depender do contexto. E aí é o seguinte, esse é o primeiro tweet com um comentário. Agora eles são favoráveis aos direitos humanos e a seguir todos os trâmites legais antes de condenar alguém. E as pessoas vão continuando. Também não vi vocês se preocupar com trâmite legal e direitos humanos, com a galera do 8 de janeiro. Então, a partir de alguns referentes, a gente começa a perceber qual a inferência das pessoas. E, aparentemente, as pessoas desse comentário tiveram como ponto de inferência, tiveram como contexto o Bolsonaro, já citando o 8 de janeiro, um mais embaixo chega a citar o Lula. Então, o que foi que eles entenderam por meio do contexto que eles estavam? Que essa publicação era direcionada ao ex-presidente e é o que estava acontecendo com ele. Ora, se a polícia está atrás dele para investigar, ele pode ser bandido, e se ele é bandido, bandido bom é bandido morto. Então, esse seria o referente para as pessoas que estão mudando de opinião sobre isso. O segundo contexto já seria o contexto do Cariani, e o tweet é o mesmo, e o comentário é indireta para o Cariani, então por que ele entendeu que poderia ser para o Cariani? Talvez pela notícia que estava sendo divulgada no mesmo dia, pelo que o Rodrigo Góes e pelo que ele já teve de envolvimento com o Cariani. Então, é dessa forma que a gente consegue perceber como o contexto ele é importante para a construção dos sentidos, e é pelo contexto que as pessoas vão começar a atingir certas inferências, seja pelo Bolsonaro, a depender do contexto e do ponto de vista, seja pelo Cariani também, a depender pelo contexto e do ponto de vista. E aí, depois, alguém quer falar alguma coisa? Até tudo certo por aqui? Tudo certo, tudo ótimo, João? A Lena quer falar. Fala, Lena. Professora, por favor. Eu depois que tu terminar, eu tenho umas coisas para dizer, mas eu queria te perguntar uma coisa agora, se eu estou entendendo. O que tu está chamando de contexto, então, seria o conhecimento dos interlocutores a respeito de um certo pensamento de certas pessoas, por exemplo. Seria isso que tu está chamando de contexto, é o conhecimento que se tem sobre aquele fato, sobre aquela situação. É isso? Também, mas não só isso. O que mais seria, então? Por exemplo, as informações que estavam rodeando, por exemplo, o que poderia ter gerado esse tweet, o que motivou essa publicação. Era o que estava acontecendo no Brasil como notícias, de certa forma... São informações, né? Perfeito. São informações de conteúdo. Exato, perfeito. Tá. Informações, conhecimento de mundo também. Tá, não, era só isso. Depois eu falo, não vou te interromper. Tá certo. João, e o objetivo da tua pesquisa, do teu projeto, qual seria? Tu vai mostrar depois ou não? Eu acabei não colocando porque eu queria mais discutir sobre o artigo, mas eu posso citar, por exemplo. Sim, porque seria interessante tu mostrar, assim, dizer pra gente qual o teu objetivo, o que é que tu tá pretendendo fazer, né? Uhum. Tá partindo do texto, da coerência, vai ver essa coerência no tecnotexto para chegar aonde, né? O que é que tu tá querendo mostrar, qual o teu objetivo. Seria bom depois se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente. Pronto, posso sim. Quando a gente chegar na parte das discussões, muito do que está nas discussões é o que eu tenho como hipótese, que aí que foi o que desencadeou depois dos meus objetivos. E a gente pode discutir sobre isso também. Tá certo?
Pronto, qualquer coisa, se alguém quiser falar, pode levantar a mão, qualquer coisa, tá? Por favor. E aí, continuando, né? E aí, enfim, a gente chega no tecnotexto, é que a gente pegou um pouquinho desse gancho do contexto já nos tweets. E o que seria o tecnotexto, né? A gente trouxe essas características dos tecnodiscursos, foi cunhado por Pavot na análise do discurso digital, que é o dicionário que ela traz, e que as autoras também trouxeram no artigo, para que a gente possa entender como é que é esse tecnodiscurso, né, ou esse tecnotexto, e como ele se compõe, para que a gente possa entender mais ou menos como é a funcionalidade dele. E aí são 6 traços: a composição, a relacionalidade, a investigabilidade, a imprevisibilidade, a deslinearização e a ampliação. As autoras elas vão focar em duas dessas características, que vão ser as que a gente vai focar também ao longo da nossa discussão. A gente vai comentar brevemente sobre todas elas, mas no finalzinho a gente vai discutir um pouco mais sobre a deslinearização e sobre a ampliação. De certa forma, a ampliação enunciativa. E aí, a gente chega primeiro no texto de composição, que seria esse compósito, né, que a gente entende, que a Pavot entende também, como um hibridismo entre o que ela entende como linguístico e tecnológico. Seria essa junção das formas linguísticas, como o texto verbal, por exemplo, e esse caráter mais tecnológico das ferramentas, das tecnologias, dos cliques, dos hiperlinks, dessa parte mais computacional mesmo, essa imbricação, essa junção dos dois. E a gente pode ver, por exemplo, num simples tweet, que a gente tem texto verbal e que a gente tem várias ferramentas de interação, por exemplo. Seria o like, o repost, que seria uma certa forma de compartilhar, o botão de envio, um espaço para comentários e composição, aspectos semióticos. Não entendi, Eduardo. Tá certo. Oi, Mai, pode falar. Não, João, seria só para já trazer a dúvida do Eduardo, mas como ele quer comentar depois, aí a gente comenta, tá? Tá certo, tranquilo. Pronto, e aí basicamente seria esse o composto, seria esse hibridismo entre o que ela chama de linguageiro e o que ela chama de tecnológico. Então, por exemplo, né, que a gente tem esse emoji, tem essas ferramentas de possibilidade para os leitores, para os interlocutores, para os escreleitores, a depender do termo que a gente quer chamar. Do próximo seria essa relacionalidade. Eu trouxe para vocês essa ferramenta de buscar, e como estou dizendo, né, como são textos muito antigos, são tweets muito antigos, são de notícias, enfim, que estavam em alta na época. Por exemplo, essa hashtag era Lula tem razão, que agora, por exemplo, eu nem lembro sobre o que era. Mas essa relacionalidade que a Pavot traz é sobre o caráter de o texto digital ele sempre ser relacionado, seja um outro texto, ou seja a máquina de coprodução. E uma forma da gente mostrar essa relação, por exemplo, foi ao clicar nessa hashtag Lula tem razão. Eu cliquei e eu fui para um espaço onde tem, de certa forma, uma redocumentarização de todos os tweets que tem essa hashtag. Então, todos esses tweets estão relacionados a essa hashtag. Então, já marca para a gente como seria essa relacionalidade na prática, no ambiente digital. E, de certa forma, se a gente encontra essa relacionalidade, a gente também pode evidenciar uma outra característica, que seria a investigabilidade, porque ela está muito próxima desse caráter relacional. Porque se eles estão relacionados, de certa forma, eles podem ser investigados, ou seja, eles podem ser buscados, eles podem ser encontrados. E é por meio dessa hashtag, por exemplo, que eu consigo encontrar outros textos que estão relacionados a essa hashtag. Então, esse caráter de investigabilidade diz muito sobre a gente ter mais facilidade em procurar, em buscar ou encontrar textos por algumas outras marcas, por exemplo, como a hashtag ou palavras-chave, como era no caso do tweet. Seguindo, nesse exemplo, eu trouxe um tweet com alguns comentários para a gente focalizar na ampliação, na deslinearização e na imprevisibilidade. Onde é que a gente encontra aqui? Eu vou ler primeiro o tweet com seus comentários e com seu retweet, para depois a gente discutir um pouco sobre esses traços. O tweet primeiro, né? O texto primeiro. A escola do meu irmão, kkkk. Aí o que é que tem na imagem? Mamãe, acho que tem visitantes estranhos na minha cabeça. Dá uma olhadinha, beijinhos. E aí a gente tem uma menina que tá meio que coçando a cabeça. Aí o que é que a gente tem nos comentários? Aí uma pessoa, né, que é a Liu, eu acho, comentou. Fofo, kkk, porém dá a entender que pode ser ou esquizofrenia ou piolho. E aí a gente vai ter os outros comentários. Uma outra pessoa retweetou com um comentário e falou: meu Deus, eu jurando que a criança estava esquizofrênica até entender que era sobre piolho. Então, o que é que a gente consegue evidenciar daqui? A gente tem esse caráter da ampliação, que ela entende que ele pode ser tanto ampliado pelos comentários, que é o que a gente pode ver aqui, e ela também tem ela traz esse conceito de ampliação pela produção em conjunto, que aí ela entende que ela vai trazer também essa ampliação da enunciação, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, para aprofundar um pouquinho mais, porque eu acho que é um pouco mais complexo. E aí ela traz
essa ampliação de enunciação, e a gente pode ter como exemplo o Google Docs, por exemplo, né? A gente estava produzindo um texto agora de tradução, e a gente tinha várias pessoas que estavam inserindo seus textos no mesmo documento, e para Pavot a gente tem uma ampliação da enunciação, porque são vários enunciadores produzindo um enunciado só, por exemplo. E aqui a gente também pode encontrar a deslinearização, porque para ela, o ato de leitura, esse caráter da deslinearização, diz muito a respeito sobre o ato de leitura passar a ser deslinearizado, pela presença de constantes hiperlinks e até desses comentários, por exemplo, que a leitura acaba sendo ampliada pela autora, né, como a autora diz, porque a pessoa, além de ler o texto primeiro, que ela diz que não é mais independente, de certa forma, o seu entendimento depende das outras leituras, dos outros textos, ela diz que essa deslinearização acaba trazendo essa ampliação. E aí ela justifica isso porque o leitor ele tem a possibilidade de dar vários saltos, o que marca para a gente um outro caráter que não está entre esses 6, mas que ela chama de idiodigitabilidade, que é essa capacidade do leitor poder dar vários saltos de um lado para o outro, por meio de cliques. Tá? Então, de certa forma, ela entende que essa leitura e essa escrita ela passa a ser deslinearizada. E um outro caráter, que pode ser até exemplificado pelo que eu estou mostrando para vocês, é a imprevisibilidade, onde ela afirma que o escritor, né, o autor ou o leitor, ele não consegue prever nem controlar a forma de circulação dos textos. Por exemplo, né, eu printei esse tweet e agora eu estou usando ele numa apresentação. Então, de certa forma, o autor ele não conseguia prever onde esse texto dele ia chegar, tanto no ambiente como fora do ambiente. Quando eu falo ambiente aqui, eu quero dizer dessa rede social. Tanto da rede social como fora, porque eu retirei esse texto lá e trouxe para cá. Mesmo que seja um print, mas não deixa de ser o mesmo texto, tendo algumas atualizações dependendo do contexto. Tá? Então, todas essas características, de certo modo, elas evidenciam a importância do papel do leitor nesse ambiente, que agora ele vai ser chamado de uma outra forma, como as autoras evidenciam, que é o escrileitor, que é o que a gente vai passar a discutir agora. Mas antes da gente ir, alguém quer falar alguma coisa? Ficou tudo claro? É muita informação? Tudo certo? Oi, Eduardo. Pode falar. Eduardo e Maio. Oi, gente, boa tarde. Conseguem me ouvir? Tranquilo. Oh, não, João Pedro. Como você vai avançar e a minha observação nesse aspecto aí é somente um destaque. Quando você começou a listar, né, as características, os princípios desse tecnotexto, você falou aí da composição, né, que foi o primeiro, né, do técnico discurso. E aí, quando você falava, me remeteu um pouco àquela ideia dos aspectos semióticos, ou seja, esses outros elementos, né, a figura, a disposição da imagem, aquela coisa toda que você tem ali, um hiperlink, a disposição do texto. Então, por isso que eu coloquei aqui no texto, só para lembrar de falar. Você enxerga, de repente, que essa composição toca nisso, ou é uma outra nomenclatura, ou nada tem a ver, ou, de fato, é uma congregação do escrito com os aspectos semióticos, os elementos semióticos? O que é que você acha? Antes de você avançar, assim, para outra parte. Pronto. Quando tu disse nesse sentido de tocar, tu pode me explicar mais ou menos o que tu quer dizer? Não, eu fui em cima do que você comentou, né? Você disse que, apresentando lá, a composição seria o que está escrito ali com outros elementos que aparecem para além do escrito, né? Então, eu tenho um link, eu tenho aí uma foto, né? Eu tenho ali... Então, eu entendi, pelas minhas leituras, né, que seriam assim, o que a gente chama de semiose, de repente. Você concorda também? Ou acha que não? Ou Com certeza. Né? Não deixa, uhum. Era eu isso. acho que não deixa de ser também, porque, principalmente nas redes sociais, eu acho que essas multissemioses, elas são muito estimuladas. Até porque é uma rede social que pode utilizar imagem, vídeo, foto, GIFs, emojis. Então, eu acho que sim, essa composição ela abarca tudo isso, porque é algo que eu, inclusive, acho que me fugiu a palavra agora, mas que é instigado, por exemplo, que é instigado para o leitor a produzir esse tipo de texto, não só texto verbal, mas textos dinâmicos, por exemplo, que envolve multissemioses, né? Legal, era isso então. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Oi, Mai. João, só complementando, né? Porque a gente está falando da Pavot, da noção de composição, né? Que seria ali o compósito. E aí a gente precisa ter em mente, sim, que essa matéria linguageira, né? Ela não está mais abarcando apenas o verbal, mas também isso que o Eduardo disse, né? De trazer todas essas semioses, seja ela verbal, gestual, imagética, sonora, né? Enfim. Mas também pensar na própria matéria tecnológica
que existe ali, né, como base nesses tecnotextos. Então, se a gente vai produzir, disseminar, receber textos no ambiente digital, a gente precisa pensar em todo o funcionamento que está ali endossando essa produção do texto, essa recepção, essa disseminação, seja dentro do ambiente, seja fora, né, como você também colocou. Mas isso se vale dos mecanismos da própria ferramenta que está ali nesses ecossistemas. Por isso que a Pavot ela vai considerar esse compósito toda essa matéria linguageira, mas também toda a matéria tecnológica, né? Inclusive todas essas coisas a gente fala assim, o algoritmo, esse que não é visto, né? Então a gente vai considerar tudo isso que não se vê também, em termos de funcionamento dessas pessoas que vão interagir nesses ambientes digitais, mas também tudo aquilo que é funcionamento da própria máquina, que a gente não controla e que a gente também não vê, né? Então, tudo isso precisa ser considerado nessa noção de compósito, mas também na noção de tecnotexto, né? Essa imbricação entre o que é linguageiro e o que é tecnológico. Perfeito, obrigado, Mai. Oi, professora. Não só complementando, é muito importante isso que a Mayara disse, e aproveitando para o gancho aqui para comentar também um aspecto, né, que quando a Pavot fala em linguageiro e tecnológico, parece que ela esquece um pouco que isso já acontecia antes do tecnológico, né? Porque, por exemplo, a escrita, que foi um advento tecnológico, também acrescentou certas semioses aí que são próprias da escrita e se incorporou à linguagem, né? Então, na verdade, claro que tem esse aspecto interessante e importante do tecnológico digital, que imbrica o próprio funcionamento da linguagem, que não é só uma marca, é um link que permite outras ações, né, diferenciadas, mas é interessante ver isso como uma continuidade. Na verdade, isso que está se dizendo sobre essa interação entre linguageiro e tecnológico, isso não vale só para o digital, isso vale para qualquer texto, né? Mesmo antes do digital, quando já havia essa interação, essa não, né? Quando havia uma interação entre o que era verbal, que é verbal somente, e o que é de outras semioses, né? No caso do digital, aí tem essas outras questões aí que envolvem coisas automatizadas, né, algoritmos e outras possibilidades de texto. Então, é só uma observação que eu, pelo menos, tenho tratado essa questão, não tenho separado, para mim, isso também é linguageiro. Quando faz parte do texto, né, isso também é linguageiro, também é linguístico, né. É realmente uma imbricação que há aí do verbal com o tecnológico, que passa a ser linguagem, né? Passa a ser linguagem. Era só essa. Então, Aline, tu não está separando, é isso? Quando a gente diz assim, o que é a matéria linguageira e a matéria tecnológica, na verdade, as duas estão imbricadas. As duas são linguageiras. Todas as duas, na verdade, são linguageiras. Então, é por isso que o texto comporta todas as duas, né? Tanto o que é o tecnológico, quanto o que não é tecnológico, né? Então, o texto é tudo isso, né? Isso aí é muito importante, viu, Alena? Inclusive, essa característica de ampliação que a Pavot diz, também é um aspecto importante, porque só que eu acho que a ampliação que acontece não é exatamente do modo como ela diz que acontece. Eu acho que a ampliação se dá justamente porque esses recursos que aparecem no tecnológico acabam se incorporando à linguagem e aquilo que são as categorias textuais mesmo, que a gente precisa para entender e para produzir os textos, né? Então, a ampliação seria nesse sentido, né? Que passam a ser categorias textuais também, né? Alena, maravilhoso o que você falou, e quando você falava dessa questão da imbricação entre o linguageiro e o tecnológico, né? Eu estava lembrando, mesmo que não fosse uma tentativa de que vingasse, né? Da nossa questão de levantar, né? A separação da grafia
do tecnológico no sentido lato, já para pensar que as comunicações, né, elas têm essa tecnologia que a permeia, mas a gente também pensou, então, em diferenciar a grafia lá na tese, né, com a professora Mônica, dessa tecnologia no sentido lato, que perpassa a comunicação humana, para essa tecnologia própria do funcionamento do digital. E aí a gente grafou tecno/lógico, né, aqui minha banca, Marisa, Alena, que a gente queria demonstrar todo esse funcionamento lógico da máquina que chega nesses textos digitais, mas que, ainda assim, é uma tecnologia, como as tecnologias em sentido lato, né, que já estão ali nessa interação, na própria linguagem. Então, 2 pontos aqui que a gente está ressaltando, né? A imbricação entre o que é linguageiro e tecnológico, como comum a todo o texto, mas também essa separação dessa tecnologia em sentido lato, desse tecnológico como algo que dá certa autonomia maquínica dentro desses textos, né, produzidos no ambiente digital. E que muda o modo de interagir e o modo de se interpretar os textos, de co-construir os textos, né? Com certeza. Oi, Su. Oi, João. Só complementando, o complemento do complemento, né? Acho que isso é importante, esse momento é para isso também, mas, assim, gostei muito da forma em cascata que você traz aqui, né? Esse passeio no texto, isso é muito bacana, está muito arrumado na sua cabeça. E o que a Mai e a Lena têm falado aqui é realmente para você contribuir, né, com essa noção e ampliar, e deixar claro mesmo, assim, que existem elementos que são recorrentes, independente do ambiente ser virtual ou não. São marcas, como você traz aqui, então tem marcas que perduram, né, que permanecem, que se cristalizam, então os destaques, o negrito, o caixa alta, né, se você vai comentar sobre isso, mas deixar bem claro, acho que a grande contribuição que você vai mostrar é que com o advento tecnológico, né, tem mais ferramentas, né, e existem mais recursos para que a gente possa ampliar essa noção de texto. Aí você não entre as questões multimodais, que o Eduardo trouxe aqui, não só isso, né, o que a Mai traz também, o que não é visível, né, o que o próprio recurso, né, digamos, algoritmos, que a gente não é palpável, mas que está lá como algo que é característico do digital. Assim, você deixar bem claro, porque isso é que vai fazer a diferença quando você estiver fazendo a análise, certo? Tranquilo, Essas tá certo. tecnologias, como a Lena fala aqui, eu achei muito interessante, porque às vezes você coloca uma coisa em oposição à outra, e um não exclui o outro, né? Uhum. E eu sei que você sabe disso, mas às vezes é uma palavra que a gente escolhe, essa escolha lexical pode invalidar ou não aquilo que você acredita, né? Então, assim, acho que esse momento vai ser muito feliz de você chegar a trazer esse texto de uma forma mais ampla. Aí você traz o que os documentos oficiais trabalham. Eu sei que você não tem essa proposta para o ensino, mas há um norte, né, que fala sobre isso, dessas competências e novos letramentos digitais. Se você achar que é prudente tocar no assunto, que eu acho que é bem-vindo para o que você se propõe. Tá certo, Su. Agradeço demais, tá? Alguém quer contribuir um pouco mais? A gente pode prosseguir? Pode prosseguir, João. Tá certo. Pronto, a gente parou aqui, passando para a gente entender o que seria esse escritor, já que todas as características evidenciam, de certa forma, essa importância do escritor, porque até então a gente está se pautando muito na noção de texto, na noção de sentido, pelo que ele vai acessando, por esse caráter digital, por meio dessa toda essa ampliação e dessa relacionalidade entre os textos nativos digitais. E aí, o que é então esse escritor? Ele se diferencia do leitor? O escritor é o mesmo que o leitor? A gente vai tentar entender um pouquinho agora com as palavras da Pavô e com as palavras das professoras Guirin e Pinto. No que diz respeito ao leitor, a operação simétrica, a da navegação por clique, pode ser realizada. E é por isso que o leitor é também escritor. O texto é o que o escritor faz dele no plano, ao mesmo tempo semântico e técnico. Ele o lê, escreve. Então, o leitor faz a escolha de continuar sua leitura linearmente, ou de clicar e se deixar endereçar a um texto-alvo. É nesse último caso que sua leitura se constitui uma escrileitura, pois enquanto lê navega, ele escreve um outro texto, além daquele que se lhe apresenta no primeiro contato. O leitor é, assim, um escrileitor.
que manipula o texto e escolhe seu percurso. Então, a unidade textual discursiva é construída por decisão do escritor, estabelecendo-se uma multilinearidade que, acreditamos, reconfigura a noção de textualidade ao reunir os atos de escrita e leitura. A textualidade, assim, é construída pelo escritor, que manipula o texto, mostrando esse constituir-se como um objeto dinâmico. O julgamento de textualidade é, dessa forma, estabelecido pelo escritor, que faz seu texto. Então, dá para a gente entender como o leitor, que agora é chamado de escritor no ambiente digital, por ter essas ferramentas à sua disposição, de certa forma, ele tem um papel muito maior nesse processo textual, como as autoras afirmam, né, onde elas dizem que a textualidade é construída pelo escritor, onde ele, pelo mouse, fica centralizado nesse processo de textualização. E aí, é desse processo que as autoras evidenciam que essa dificuldade para pensar a textualidade no hipertexto. Na verdade, pensar essa hipertextualidade fora do percurso do escritor, no ambiente digital. Tá? E para elas, a unidade textual é construída nesse percurso, no percurso da leitura. E aí, a gente chega, então, no que eu tenho muita dificuldade para conseguir entender o que a Pavô propõe. Eu cheguei até, a Marizinha falou comigo, eu cheguei a falar com a Mayara também, porque a primeira vez que eu vi alguém discutir essa parte de ampliação enunciativa fora a Pavô, foi nesse artigo e depois foi na tese da Mai. Então, é muito importante ter ela aqui para poder contribuir também, junto com a professora Helena e a Marizinha. E aí, o que é que a gente tem, então, com a ampliação enunciativa que a Pavô traz? E aí, eu trago isso aqui do artigo que as autoras trazem, que eu acho que foi muito bom também para que eu pudesse entender um pouco mais sobre isso. Então, a escrita digital ela é considerada ampliada, de acordo com o Pavô 2021, ou porque a web social permite prolongar os escritos por adições, de comentários especialmente, e por compartilhamentos e reblogagens, ou porque possibilita, devido às ferramentas de escrita ubíquas, a vários escritores produzir simultaneamente textos, como no Google Drive, por exemplo. E aí continua. A característica comum nos dois casos é da ordem da enunciação, pois é plurienunciativa. Além disso, a atividade de leitura é ampliada, uma vez que, pela prática dos comentários, considerados enunciados segundos, a compreensão da mensagem, como esclarece Pavô, não depende mais apenas de sua enunciação primeira, mas integra as enunciações segundas, prolongamentos temáticos ou metadiscursivos que constituem os comentários ou compartilhamentos, as circulações. E é aqui que eu queria pedir um pouquinho da ajuda de vocês, porque eu tenho muita dificuldade para entender mais ou menos o que é que ela entende com essa plurienunciação, por exemplo. Seriam, porque vários autores enunciam e formam um enunciado só, é isso que me confunde um pouco. Podem falar, por favor. Posso falar? João Helena. Pedro, sim, a gente até escreveu também sobre isso. A Mônica pediu, há um tempo atrás, ela pediu para eu falar no Protexto, no final do ano passado, eu acho que foi, sobre essa questão aí, porque eu tinha uma crítica, porque o que a Pavô diz que tinha que mudar o quadro enunciativo, isso que me pegou, na verdade, né, que tinha que mudar o quadro enunciativo, porque ocorria essa ampliação enunciativa. Eu acho que sim, que tem uma ampliação enunciativa, mas não pelo motivo que ela dá. Então, talvez tenha sido por isso até que tu não entendeu, o que é bom sinal, porque tem uma inconsistência aí no que ela está dizendo. Sim, ela está se referindo ao fato de que essa explosão que existe no texto digital, né? O fato de que várias pessoas colaboram para construir um texto. Então, por exemplo, tu coloca um post lá, várias pessoas comentam. O que ela vai advogar, e eu concordo com isso, ela vai, com essa possibilidade, né, de pensar o texto de um blog ou de um post do Instagram com os comentários, formando um texto só, né? Porque ela vai dizer que aquele texto ali que é lançado pelo post, por exemplo, ele vai sendo reformulado pelos comentários, que vão continuando aquele texto infinitamente, né? Então, isso produziria um efeito de ampliação do texto. E eu acho que sim, mas não denunciação, porque, de qualquer maneira, cada vez que alguém fala, é alguém falando, é um falando, né? E ela até usa isso, porque o Benveniste disse que era sempre o locutor tomava a palavra individualmente. Sim, mas isso continua acontecendo, porque cada vez que alguém toma a palavra para escrever o comentário, mesmo que esse comentário
passe ele de um enunciador individual a um enunciador conjunto no texto, ele continua sendo individual, continua sendo um ato individual, né? Essa é a minha argumentação. Mas o que ela chama de ampliação é isso. Então, o que eu acho que acontece é que efetivamente amplia o texto. Outra coisa que amplia, os recursos que se tem no digital, que fazem com que que tanto exigem dos interlocutores, como propiciam aos interlocutores se comunicar e se expressar e produzir textos a partir de diferentes recursos, né? Como esses aí que tu comentasse, né? As maneiras que existem de os hiperlinks, né? Os arrobas, os hashtags, né? Que tu falasse. Então, aparecem vários elementos aí que se incorporam aos textos e, por isso, então, se dá efetivamente uma ampliação. É disso que ela estava falando. Na verdade, eu não concordo com o motivo pelo qual, a modo como ela explica essa ampliação, mas o efeito da ampliação efetivamente acontece e é importantíssimo que a gente trabalhe nisso, né? E, aliás, eu já saí lascando antes de falando, porque me empolguei, mas eu queria elogiar porque o teu trabalho está muito bem construído, né? A gente vai entendendo bem direito. Depois eu vou ter um outro comentário para fazer sobre o contexto lá, mas isso a gente pode falar depois. Ele está muito, se vê que tu te aprofundou nos conceitos, ele está muito, como diz a Suelene, está bem claro na tua cabeça, onde é que, né, como é que tu está construindo o teu trabalho. Então, eu estou achando muito bom. E é importantíssimo tratar dessas questões aí, aprofundar essas questões mesmo, como tu está trazendo, né? Eu não sei se ajudou muito que eu falei sobre ampliação, mas é exatamente isso que tu tinha dito, né? O fato de que tem mais enunciadores que formam um mesmo texto e que esses textos podem ter um prolongamento infinito, né? Porque a cada vez que alguém vai lá e coloca mais um comentário, esse texto se amplia, ele não tem um fim, né? O fim, e o que comprova, uma outra coisa que eu vou dizer que tem a ver com o contexto, que é o fato, e que tu também disseste, só que tu não ressaltasse isso tanto quanto merece, que quando tu falasse no escrileitor, naquele conceito muito importante, porque tu disseste que é o próprio interlocutor que faz os limites do texto, que confere a textualidade. E a mesma coisa acontece aqui, né? Os limites do texto, quem dá são os próprios interlocutores, internautas, nesse caso, né? Que vão determinar uma certa leitura, um certo momento do texto e que vai ter um certo fim, mesmo que aquilo ali depois possa voltar a ser comentado e prolongado, né? Então, acho que isso é um conceito bem importante, que eu acho que tu já disseste no teu trabalho várias vezes, principalmente naquela hora do escrileitor ali, que tu citasse a professora Rosalise Aguirre, que eu acho que é bem importante, que é o interlocutor que delimita e que é o senhor, vamos dizer assim, dos fatores de textualidade, não é mais uma coisa a priori, um produto pronto, são os próprios interlocutores que vão, conforme os recursos que têm, delimitando a coerência do texto, né, a situacionalidade, o limite do texto, né? Eu acho que... Ei, Alena, assim como tu achou assim que a ampliação não é exatamente ampliada como uma coisa infinita, também o texto a gente não supõe que ele seja infinito, porque se a gente toma um texto como sendo sem ter um final, né, a gente não tem nem como analisar esse objeto. Se a gente pega um objeto de estudo e não dá um começo e um fim, isso a Mônica sempre sempre muito preocupada com isso. Mesmo sendo tecnotexto, ele tem um início e tem um final. Mesmo que é aquele que o interlocutor decide, né? Quando ele lê, naquele momento tem um começo. Quando ele é recuperado em outro momento, aí se faz o quê? Um novo texto. É uma nova enunciação, é um novo enunciado ali, se faz um novo texto também. É nesse sentido que ele é infinito, né? Porque ele, a cada vez, isso também reforça a Labanveniste, a cada vez que tem um texto enunciado,
Ele é um novo evento, né? Um novo evento. Precisa ser reinterpretado. A cada vez que ele é feito, é um novo enunciado, é um novo evento e um novo texto ali. Mas... E é nesse sentido, só para complementar, né, que essa noção também de texto, de enunciação, né, de cada locutor sendo ali um novo a cada vez, enfim, que o texto vai se articular com o campo deítico, né, porque quando alguém se instaura como locutor, né, e traz consigo o próprio papel que assume ali, né, e engaja esse interlocutor, ali se cria também um novo campo deítico. Então, a gente já vai perceber essa relação também do próprio conceito de texto, seja ele digital ou não, com o conceito de campo deítico, em que a gente precisa considerar esse centro de coordenadas, eu aqui agora, mesmo no ambiente digital. Então, embora eu tenha, sei lá, 3 pessoas comentando ao mesmo tempo, cada uma se instaurou a cada vez. Então, o locutor / enunciador se instaurou ali. Então, mesmo que simultaneamente, ou seja, com camadas enunciativas, como nós temos dito, ainda assim há o mesmo centro de coordenadas benvenistiano, embora isso seja remodelado, ganhe novos formatos, novas possibilidades de recursos, mas ainda assim aquelas coordenadas clássicas benvenistianas não são ampliadas, elas são redefinidas, remodeladas, ganham novas possibilidades, mas aquele centro, eu aqui agora, permanece, né? O que invalida, portanto, essa crítica da Pavot ao que Benveniste vai chamar de enunciação. Na verdade, há uma remodelagem disso, né, dentro do ambiente digital, mas não uma ampliação do centro de coordenadas clássicas. E isso, Maia, essa remodelagem, graças justamente ao quê? A essas ferramentas, né, tecnológicas que propiciam isso. É por isso que existe, né, essa remodelagem, como você bem disse aí, e não exatamente uma ampliação desses aspectos enunciativos, mas uma remodelagem porque a gente está dentro de um outro ambiente, que não é mais um ambiente pré-digital, agora a gente está dentro desse ambiente digital. Por isso essa remodelação. Perfeito. Alguém quer contribuir um pouco mais? Tranquilo? Pronto. Eu acho que agora, eu acho não, né? Eu tenho certeza. A gente vai começar a parte que começa as discussões, porque eu acho que é aqui que eu consigo trazer um pouco mais as minhas hipóteses diante de tudo isso que a gente discutiu. E aí, como a Marizinha falou, e eu acabei não colocando e acho que é pertinente, eu peguei aqui meus objetivos e vou ler para vocês para que fique um pouco claro o que é que eu quero diante de tudo isso. Tá? Então, são 3. O primeiro objetivo, eu pretendo reconsiderar a concepção de escritor, ponderando sobre o potencial dele, esse potencial de ação nos textos nativos digitais. O segundo objetivo seria analisar, por meio de parâmetros ligados ao tópico discursivo e às redes referenciais, como os comentários influenciam a construção dos sentidos do texto primeiro, que seria o tweet, a primeira postagem. E o terceiro objetivo seria verificar a construção da coerência na relação entre textos nativos digitais, considerando a unicidade textual. E aqui eu vou chegar onde a professora Wanda, ela disse que é um vespeiro, e é por isso que eu acho que a gente chega num momento de discussão um pouco maior. Porque o que seria essa unidade textual se a gente está pensando num texto que, segundo a autora, ele pode ser infinito porque ele pode ser sempre ampliado, né? E aí, assim que a gente vai trabalhar no projeto, entendendo como acontece essa situação interacional, não partindo do escritor, mas partindo do locutor, porque a gente considera, ou eu considero pelo menos, que a gente não pode excluir o autor, que é um locutor que produziu um texto pensando em alguém. E esse alguém é o interlocutor, né? Então a gente tem um ponto de origem, um locutor, que a partir do momento que ele produz o texto e publica, ele vira um anunciador, que ele projeta um certo interlocutor, que não necessariamente precisa ser uma pessoa direta. E aí a gente tem um interlocutor, a quem um locutor instaura como tu. Esse interlocutor é o que a gente vai entender como o terceiro participante indireto. Mas o ponto importante aqui é a gente entender esse terceiro sempre como um potencial segundo, considerando que o ambiente digital tem essa ferramenta dos comentários. Então, se esse terceiro, que é um leitor, de repente resolve produzir um texto, resolve virar um interlocutor e produzir um comentário, aí sim a gente vai entender ele como escritor. O que é que eu quero dizer com isso? Que o escritor, para a gente, ou para mim, pelo menos no projeto, com a professora Wanda, é apenas aquele leitor que enuncia. Ou seja, o escritor é o que produz um dizer.
porque a gente entende que o fato dele clicar, por exemplo, em hiperlinks, por exemplo, né, o hiperlink facilitaria o acesso a outros textos, mas não necessariamente faria ele produzir um texto, porque o texto está ali. Ele tem acesso àquele texto. O hiperlink proporciona ele acesso a outros textos. E aí é nesse sentido que a gente quer diferenciar um pouco desse leitor para o escrileitor. Então, reforçando um pouco, né, para ver se eu consigo me fazer entender. O escrileitor seria aquele que produz um dizer. O escrileitor seria aquele leitor que enuncia. E aí a gente pensa que esse escrileitor, ele tem o texto dele, que seria um texto independente, assim como o texto primeiro é. E aí eu vou explicar para vocês por meio das hipóteses, para ver se fica um pouco mais claro. Mas o que eu quero trazer com esse quadro é que a gente ainda vai considerar um locutor, que é o autor do texto primeiro, e esse interlocutor, ele vai acessando diversos textos, não ampliando aquele texto. O texto continua o mesmo, o que ele vai fazendo é interagir com aquele texto e produzir novos textos. Eu posso prosseguir? Deu para entender um pouco? João, Oi. o escrileitor, então, para pavô, na verdade, o seu usuário, não é isso? Perfeito. É como se a gente chamasse de leitor. O leitor, para ela, é escrileitor. Escrileitor, isso. E o usuário está ali e ele faz o próprio caminho dele dentro daquele ecossistema digital. Perfeito. E aí ele faz as escolhas, né? Então, ele cria o texto dele, não é? Perfeito. E essas escolhas para ela configuram uma escrileitura. E aí ele seria o escrileitor. É isso. Oi, podem falar, por Rosinha vai favor. falar. Pode falar, Rosinha. Por favor. A minha pergunta, esse terceiro, não entendi, João, quem seria? Pronto, esse terceiro são os diversos usuários da rede social, por exemplo. Quando a gente publica um tweet, a gente sabe que muitas pessoas podem acessar aquele tweet, e essas muitas pessoas são os terceiros. Né? Por exemplo, falando como se eu fosse um usuário do tweet, eu publico um tweet. Quem é o projeto Como Tu? As pessoas que me seguem, porque eu sei que esse tweet vai chegar nelas. E quem são os terceiros? São as outras pessoas que também podem acessar o meu texto, já que eu não projetei esse meu texto para elas, mas inegavelmente, já que meu perfil é aberto, elas podem acessar o meu texto. Então esse seria o terceiro, uma pessoa que eu não projetei como um tu, mas que ela pode sim acessar o meu texto. Deu para entender? Mas como é que você pode computar essas pessoas? Pois é, o Twitch, ele tem uma ferramenta que ele mostra engajamento. Então, eu consigo ver quantas pessoas viram meu texto, mas eu não consigo precisar quem são essas pessoas, a menos que elas interajam, por meio de reações ou comentário. Aí elas já deixam de ser terceiro. Perfeito. Aí ela já vira o que eu vou chamar de escrileitor se ela produzir um texto. Se ela produzir alguma coisa, é perfeito, João. Se ela produzir alguma coisa, seja alguma reação dentro desse sistema, ela deixa de ser terceiro e passa a ser já o interlocutor ali. Perfeito, é isso mesmo. Ela começa a participar desse texto. João, Exato. O terceiro, Rosinha, deixa eu só falar aqui com a Rosinha, o terceiro, Rosinha, na retórica, né, na retórica clássica, ele vem a ser esse auditório. Isso eu sei. Eu estou a dizer, no terceiro. caso... Não, isso eu sei. Daí, né? Estou a falar desse aí, e a questão é essa, por exemplo, você tem as reações das pessoas, Sim. né? Essas reações, o coração, retweet, alguma coisa assim, isso aí faz parte dessas medições desse terceiro? Não. Quando o usuário está ali passando, como o João falou, que tem uma ferramenta que você diz quem visualizou. Se ele apenas visualizou, mas ele não esboçou nenhuma reação, não teve nenhum gesto, então ele é o terceiro ali dentro daquele ambiente. Perfeito. Se por acaso está ali dentro e esboça alguma reação, seja, eu vou curtir, uma curtida, botou um coraçãozinho, botou um kkkk, alguma coisa desse tipo, então ele deixou de ser terceiro e passou a fazer parte daquele ambiente. Aí seria um escrileitor, é isso? Seria um escrileitor. Agora, outra pergunta. Será que essas reações não demarcam também posições enunciativas? Com certeza. E até que ponto essa multissemiose, aí no caso dessas reações do coração, né, também fazem parte de um escrileitor, Fazem. vamos dizer,
com posicionamento enunciativo. Isso. Isso. Tá? Sobre isso Já que eu se queria posicionou. falar, inclusive, na verdade, eu acho que tem dois critérios aí. É, Um isso é deles importante. é linguístico e enunciativo. Então, quando eu reajo, seja pelo coração, seja por eu estou enunciando, eu estou me manifestando, eu estou participando da situação enunciativa. Agora, se eu não faço nada, mas a ferramenta permite que eu saiba que a pessoa passou por ali, né, que é aquelas visualizações, porque a pessoa pode, inclusive, ter visualizado e nem ter ouvido, nem ter visto, porque a gente, às vezes, deixa ligado e vai passando ali, por exemplo. Com certeza. Né? Isso não é uma categoria linguística, na verdade, aí até está escrito ali, ó, terceiro, identidade social. Na verdade, isso é uma categoria do mundo, De uma comunidade, né? De uma comunidade, isso não é linguístico. Então, eu acho que isso tem que ficar claro, João Pedro, nas suas análises, até o que é linguístico e o que não é, aí, né, nessa interação. Porque, claro, como é que tu vai considerar, tu não pode considerar ele como terceiro quando ele reagir, porque, claro, ele está participando, ele está enunciando, é uma categoria... Da interação. A interação. Agora, só visualizar é uma característica que tem lá no sistema, que permite que a gente saiba quem olhou, quem estava com o aplicativo aberto ali, né? Na verdade, é a comunidade virtual, né? Que seria aquela comunidade daquele ambiente. É uma coisa linguística. Não tem uma marca linguística ali da visualização, a não ser o próprio sistema que marca o fato de que alguém estava com o aplicativo aberto ali naquela... Ou não, viu, Alena? A gente também pode pensar noutra coisa. A pessoa visualizou aquilo ali e simplesmente não se interessou, não fez um gesto, né? Não tomou uma atitude. Mas aí, Marisa, o fato dela não... Isso é interação, só que a gente não fica sabendo porque não tem nenhuma marca, entendeu? Uhum. Isso. Não por isso que esse terceiro é uma categoria dúbia aí, né? A minha orientanda aí da Alice, ela vai entregar para a gente um trabalho justamente sobre isso, a linguística textual e a noção de terceiro. Como é que a gente vai tratar, né? Porque olha só, que eu vou dar um exemplo do não digital. Uma sala de aula, que é muito comum, os alunos terceiros, né? A gente está lá explicando e está lá aquele aluno com uma cara de paisagem. Ele está ali, supostamente, ele está escutando o que a gente está dizendo, mas ele não é teu interlocutor, ele é, se ele está ali. Agora, se ele não está interagindo, não quer dizer que ele não está interagindo verbalmente, manifestadamente, não quer dizer que ele não seja interlocutor. Então, na verdade, esse terceiro aí também tem que pensar nisso, né? A gente não vai saber nunca esse terceiro se ele está só ignorando ou se ele está lá com o troço ligado e passou pelo, entendeu? Mas também a gente tem que pensar de aula, né? Porque sala de aula é outra coisa. A gente tem os alunos que estão ali no lugar passivo, enquanto tem um professor que está no lugar ativo, que supostamente vai ensinar aqueles alunos. Então, a interação é outra ali. Não é... Marisa, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que não deixa de ser interlocutor, sim, mesmo que o lugar de interlocução na sala de aula seja mais passivo, eventualmente, ainda assim ele é um interlocutor. Do ponto de vista linguístico, ele é, né? O fato dele não estar reagindo não quer dizer que ele não seja interlocutor. Você está falando supostamente para aqueles alunos ali que estão lhe escutando. Mas quando a gente posta, a gente também está postando para todo mundo que olhar, qualquer um que olhar a tua conta. Sim. Aí, qualquer um que olhar, esse grande terceiro aí que ninguém, né? Que ninguém dá conta dele. A não ser que quando ele se manifeste, ou com comentário, ou com outro gesto. E aí ele já não é mais terceiro. E aí já deixa de ser. E eu acho que é aí que fica essa afirmação que a gente faz de que o terceiro é sempre um potencial segundo, porque a gente sempre vai se direcionar, pelo menos na rede social, para um terceiro. Ou a gente pode instaurar, como a Mayra também traz o arroba como Deixis, a gente pode instaurar o arroba para marcar quem é o segundo, quem é o autor, né? Mas sempre que a gente posta de um terceiro. E como é que a gente sabe que ele é um segundo? Quando ele interage com o texto, quando ele comenta,
ou quando ele reage. Então, eu acho que é mais ou menos assim que a gente diferencia. Porque a gente sempre projeta um segundo nesse texto. Mas quem é esse segundo? A gente vai considerar aqui para análise como quem interage, que é o que a gente vai considerar como escritor, que é aquele que participa do texto, seja produzindo enunciado por meio dos comentários, ou seja reagindo com as ferramentas que se Essa é a dispõem. diferença que tu faz entre leitor e escrileitor, então. Perfeito. O leitor seria o meu terceiro, e o escritor seria esse interlocutor, esse que participa ativamente do meu texto. Olha, eu não sei se isso sustenta muito, João Pedro. Tem que pensar nisso. Uhum. E quer dizer que o terceiro, tu está considerando que seria esse leitor? Não, seria o leitor. O terceiro seria o leitor. Aquele que eu não sei nem que viu o meu texto, porque ele não participou do meu texto de fato. Eu digo leitor porque é aquela pessoa que vai rolando a rede social, por exemplo. Porque eu não tenho como saber se a pessoa viu ou não. Que tá ali. O critério que tu está usando é interagir manifestadamente ou não. É isso. É produzir isso, é um enunciar. O critério é enunciar. Mas eu acho complicado fazer essa distinção, hein? Entendi. João, Mas fazer um tempo que eu estava com a mão levantada, era só sobre um comentário que você fez no início, quando você foi falar sobre isso, que você disse assim, eu sei que você não entende assim, mas só para você textualizar melhor, quando você diz assim, a pessoa vai comentar, e aí ela está comentando o mesmo texto, e ali é o mesmo texto. Só para a gente ter cuidado de pensar nisso, porque não é o mesmo texto. Se texto é evento e está associado ao momento em que aquela interação ocorre, não posso considerar isso como o mesmo texto. o Já é um print, outro. né, Mayara? Oi, Helena? O print, né? Isso. Né? Entendi. Não é exatamente o mesmo texto. Sim, Isso. entendi. Tá certo. Senão, se a gente for pensar o mesmo texto, a gente quebra tudo em relação a pensar texto como evento, a pensar... É a questão de contexto que tu disseste, né? Sim. Isso. Porque muda o contexto daí, né? Um print, Naquela de trás, texto, né? né? Exato. Tá certo. Pronto, eu posso prosseguir? Pode. Tá, eu acho que agora vai ser a parte que está mais disposta e eu acho que a gente vai continuar discutindo também. Então, explicando um pouquinho mais o que eu entendo como escritor. O leitor ele passa a ser uma figura importante no ambiente digital, porque ele pode reagir aos textos por meio de diversas ferramentas, como os botões de reagir e os espaços para os comentários. E quando quiser, tem a opção de ser também autor, o que entendemos como escritor. O leitor que passa a produzir um texto, ou seja, que enuncia, assumindo um ponto de vista, passa a ser chamado agora de escritor, pois ele, além de ler e ou reagir, produz um texto, geralmente por meio dos comentários, ferramenta disponibilizada pelo ambiente. Alguém levantou a mão? Por enquanto, não. João, Foi um comentário, né? João, e você vai permanecer com esse escrileitor, com essa nomenclatura, com esse conceito da pavô, Isso. dentro do teu projeto? Isso, a gente vai só reconsiderar o que ela entende, mas a nomenclatura vai ser a mesma. Vai ser escrileitor e leitor. A gente vai utilizar isso. Eu não sei sobre o leitor ainda, mas é porque é o que a gente tem como pré-digital, a gente utilizou o leitor. Mas o que a gente quer fazer mesmo é só reconsiderar essa concepção de escrileitor. Sim. Aí eu também, a partir de agora, eu entendo que eu preciso dar algum nome para o que não é escrileitor, né? Pronto, aí prosseguindo. Então, o escrileitor ele é capaz de iniciar um novo texto por meio dos comentários, que, por sua vez, pode atualizar a postagem primeira e colaborar para a construção da coerência. Ele amplia as possíveis construções de sentido, e não o texto primeiro, tendo em vista que os escrileitores iniciam um novo texto. Pronto. E aí, por que é que eu estou tocando nisso? Porque aí a gente vai começar a chegar num outro objetivo, que é pensar nessa unicidade do texto nativo digital. Então, o texto primeiro, ele corresponde a um acontecimento independente. Os comentários são um novo acontecimento, portanto, um novo texto. Existem, então, dois acontecimentos. A postagem inicial, que é o que a gente chama de texto primeiro, e a postagem inicial sendo citada, mais os comentários. Ou seja, os comentários, eles apenas citam o texto primeiro, e não ampliam o seu limite, por exemplo. Eles ampliam, a gente vai entender a ampliação aqui como uma progressão temática, porque ele pode ampliar dessa forma os sentidos do texto primeiro, mas não a unidade do texto primeiro. Estou conseguindo me fazer entender? João Pedro, mas então tu vais contrariar a pavô. Isso. Tu vai dizer que não é uma ampliação, que o comentário não é um outro texto. Isso. Ele pode ampliar os sentidos do texto primeiro, mas não o texto em si.
tá? Mas tu sabe que para tu defender isso, tu também vai ter que dizer o que é texto para ti, como é que tu delimita o texto, né? Sim, pois é, a gente está pensando, por enquanto, pensar nessa parte da eventualidade do texto, do acontecimento. Então, a publicação é um texto, o comentário é um outro texto. É isso, e na verdade é o que a gente faz dentro da linguística textual hoje. A gente diz que cada bloquinho daqueles é um novo texto. A gente não trabalha com essa ampliação do texto, o texto como sendo infinito. Na verdade, o texto tem que ter um começo e um fim para a gente poder trabalhar com ele. Mas Marisa Angélica? Chamando de Angélica, minha nossa. Marisa Angélica. Bem Mas tem caramba. uma coisa, eu acho Bem que caramba. pode ser, Sim, não sempre. necessariamente o texto, o comentário do post compondo um texto com o post, por exemplo, nesse exemplo, né, que foi o que a gente trabalhou lá no artigo, não necessariamente isso acaba com a questão dos limites do texto. Pelo contrário, que na verdade, porque dessa maneira como vocês estão colocando, vocês estão contrariando um outro princípio, que é o fato de que o texto ele é delimitado pelos interlocutores a cada situação de interação. Então, isso resolve o problema, não é um texto infinito, é um texto com possibilidades de se recriar novos textos infinitos, o que também vale para qualquer texto, né? É isso Então, mesmo. pois Perfeito, é, Helena. agora, se a gente pensar assim, ó, a gente usar um critério externo, que seria, alguém publicou este texto, então isso é um texto, a gente vai ter muitos problemas, porque vai ter muita publicação assim, que se a gente for pensar, não vai se constituir texto, dependendo dos interlocutores. É um critério que não dá para se usar em toda situação textual, essa da publicação. também não É porque a pode- gente não vai poder determinar quando que foi publicado ou não, em muitos casos. Eu acho que não é uma boa saída por aí. Também E acho também não pode limitar isso à questão tópica, né? também não Sim. pode ser a questão tópica. Por isso que eu estou dizendo, para tu dizer que não é texto ou que é texto, o comentário, tu igual vai ter que ter uma definição do que é o texto. Se for pela publicação, eu acho que aí tu retroage aqueles primeiros conceitos de texto lá, de artefato lógico e tal, de produto acabado, que era o que tu estava contrariando. Entendi. O texto não é um texto porque ele tem uma aplicação com começo, meio e fim de antemão. Ele é um texto porque os interlocutores estabelecem um começo, meio e fim. Eles encontram coerência. E ele é atualizado a cada interação. E a cada interação. Cada interação. João, tu tem um exemplo para botar aí para a gente? Vou colocar assim. Vou colocar aí o exemplo para a gente ver como é que tu está pensando, né? O exemplo é agora, inclusive. Pois Tá, pronto. Então vamos lá. Esse aqui é o que a gente vai chamar de texto primeiro. Quem acompanhou algumas apresentações minhas sabe que eu sempre utilizo esse exemplo, mas é porque eu acho que ele abarca muita coisa do que a gente quer abarcar para a coerência, principalmente. tá bom de renovar esses exemplos. Aí o tweet, aí eu não tenho mais. Tenho uns Pode 5. renovar esses exemplos. Eu não conheço, João Pedro. João Pedro. Pode mostrar que eu não conheço. Ah, ainda bem, então. Na rede social, meu filho. Pronto, vamos lá. Esse é o texto primeiro, tá? A primeira postagem é o tweet. E ele foi feito pelo Casimiro. Eu vou contextualizar um pouquinho quem é ele, para que vocês possam entender um pouco onde é que eu quero chegar com as construções de sentido. Ele é um streamer, ele é torcedor do Vasco, ele acompanha esportes, que é esporte virtual, e ele é uma figura pública, que normalmente espera-se que traga opiniões, principalmente sobre coisas políticas. E esse tweet foi publicado dia 30 de nove de 2022, faz mais ou menos 2 anos. Nessa época, assim que ele publicou esse tweet, às meia-noite e meia do dia 30, né, então, ou seja, dia 29 para o dia 30, tinha acabado de acontecer o último debate do primeiro turno para a presidência. E aí, o que foi que ele publicou? Ganhamos P, atropelamos cara e uma bandeirinha do Brasil. Só que nessa mesma hora, outras coisas também estavam acontecendo. E eu vou explicar um pouco devagar, porque é muita informação. A segunda coisa é que também está acontecendo nesse momento, 2024, costuma acontecer nesse período. É o Mundial de Esportes, ou seja, Mundial de Esporte Virtual, de um jogo em específico, que é League of Legends. E ele é uma pessoa que joga esse jogo e todo mundo sabe que ele joga.
Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou explicando esse tipo de coisa. E aí, o que foi que ele fez? Ele falou ganhamos, se referindo a ele e às pessoas brasileiras que estavam torcendo para esse time brasileiro, que era a Laude, que representava o Brasil no Mundial, tá? E aí ele falou, ganhamos P, atropelamos cara. E aí, por que eu estou enfatizando isso? Porque vai ser interessante a gente pensar no jogo de referentes para a gente entender a construção do sentido. E, ao mesmo tempo, poucos minutos atrás, o Vasco tinha acabado de empatar no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que não coloquei esse exemplo, mas que também foi um tipo de referente que foi atualizado pelos comentários. Eu vou mostrar para vocês o comentário primeiro que eu peguei, que foi o do Will Gabriel, e ele fala, ele que ganhou. E aí ele bota uma foto com o Lula em evidência. Ou seja, o ponto de inferência dele foi o ponto político. E como é que os referentes foram atualizados por meio desse comentário, que está relacionado ao texto primeiro, e, consequentemente, ele pode ampliar os sentidos. Então, o ganhamos, quem virou nós agora? Virou o Bolsonaro, porque ele entendeu que o Casimiro estava se referindo ao Bolsonaro. E quem seriam os caras? Os caras, então, seriam o PT ou o Lula, né? Sendo porque é o representante. De certa forma, o tweet ficou dessa forma para o Will Gabriel. Foi do jeito que ele inferiu pelo campo da política. Ele entendeu que o Casimiro se referia ao Bolsonaro e que o Bolsonaro tinha ganhado do Lula, né? Do PT, enfim. Eles eram os caras. E a bandeirinha do Brasil, que tem no texto primeiro, seria a bandeira que o ex-presidente Bolsonaro utilizava como slogan dele, né? Por exemplo. E aí, um segundo comentário que é o do Vitor Gameiro. Ele colocou, parece que você caiu na bolha do Tinoso. O que é isso aqui, né? Quando eu falei para vocês que estava acontecendo o Mundial de Esportes e a Laude representava o Brasil, a gente tem algumas referências aqui que remetem a esse time. Essa personagem, essa bonequinha que está no fundo, é um personagem do jogo, e esse rapaz que está com o rostinho pregado nela, foi ele quem jogou com ela, ou seja, ele utilizou esse boneco para jogar, em outras palavras. E aí ele utiliza uma referência de uma habilidade que essa personagem usa, e que ele ganhou o jogo, ou seja, o referente agora foi atualizado. Quem é o nós do ganhamos? Agora é a Laude, é o Brasil. E quem é os caras? É o time que a Laude enfrentou, é o Mariners. Então, dessa forma, esse comentário ele atualizou o texto primeiro, porque ele mudou os referentes daquele texto primeiro. Ele passou a entender que quem era o nós era o povo brasileiro e quem eram os caras já era uma outra parcela da sociedade, que já seria esse outro time. Até aqui, tá dando para entender mais ou menos? Sim, mas Pronto, perfeito. Aí está já mostrando, Pedro, na verdade, mostra que ele está usando anáforas, inclusive, em relação ao primeiro texto, o que é característica de um texto só, né? Pois é, o que a gente entende é que esse A comentário... gente só consegue entender os comentários em relação ao texto primeiro. Perfeito. Que é uma prova de que talvez a gente possa considerar tudo como um texto só, por vários enunciadores. Né? O que a gente quer dizer é que esse comentário, ele cita o texto primeiro e está relacionado a ele tanto pelo ambiente, como pelo comentário em si, porque o comentário é sobre aquele texto. Entendi. Deu para entender? Também é um outro jeito de pensar. Quando aquele usuário diz assim, quem ganhou foi ele, coloca a foto e coloca o Lula, ali a gente tem o quê? Uma nova possibilidade, a gente tem um novo texto aí, porque ele colocou a política como resposta, porque ele entendeu, conforme a bandeirinha do Brasil, que eles estavam falando de política, que na verdade ele está falando do jogo. Mas pelas pistas do próprio texto, né, o usuário interpretou aquilo ali como sendo o quê? Do que estava acontecendo naquele momento, que eram as eleições, né, de 2022. E ele interpretou como sendo assim, não, ele se enganou, porque na verdade quem ganhou não foi Bolsonaro, não, foi o Lula. Então, ali já abriu um novo texto, com um novo referente, que o referente agora não é mais o jogo, não é mais aquele brasileiro que ganhou lá no jogo que tu falou aí, João. Na verdade, é o Lula. Estava falando do Lula. Então, ali abriu-se o quê? Um novo texto. E aí tem que ver se alguém interagiu, entendeu ou não, né, o que aquele usuário comentou sobre isso. Se teve interação nesse momento, João. Por exemplo, nas respostas, seria isso? Ele que ganhou? Um problema que eu vejo, Marisa, eu entendi o que tu disseste, só que um problema que eu vejo é que a gente teria que daí ter um outro conceito de introdução referencial e de anáfora, porque como é que a gente normalmente considera?
uma introdução referencial para um texto, né? Se eu introduzo no texto um referente como ele, e no próprio texto eu não consigo saber quem é o ele, eu vou ter que buscar em outro texto, como é que eu vou delimitar isso, entendeu? Esse é um problema, eu acho. Mas é uma coisa de se pensar, eu não estou dizendo, não estou dando uma palavra definitiva, é uma coisa de se pensar. E eu pensei, em primeiro lugar, como um texto só, os comentários com o texto inicial, que é uma maneira de daí a gente conseguir imaginar, bom, todas as referências que são feitas, as introduções referenciais, as anáforas, né, as DEICs, são dentro daquele texto com todos os seus comentários. Agora, se a gente pensar cada comentário como um texto em separado, sendo que eles ficam remetendo uns aos outros, é um pouco complicado, né? Teria que pensar um jeito de... Não é impossível, eu acho. Também é um jeito... Então, a gente teria tem que que pensar tomar nisso. o usuário como uma fuga ao tema, porque ele não seguiu o fio do que estava sendo discutido. Ele entendeu de outra forma, porque com conhecimento de mundo dele, com o que estava acontecendo socialmente, ele viu uma bandeira do Brasil, uma pista, dizendo, nós ganhamos, ele ganhou, o que quer que o usuário interpretou como? Interpretou segundo o quê? O ponto de vista dele, o mundo dele, o conhecimento dele. Quanto ao tema, eu não tenho dúvidas, Marisa, eu acho que realmente é assim, os comentários, de modo geral, eles vão para temas que a pessoa resolve falar. Ele abriu aí... Mas eu fico pensando nessas relações de progressão e de referência, sabe? É isso que eu fico pensando, como é que a gente vai delimitar isso, né? Fala, Rosinha. Porque não é dentro do próprio, tu não vai achar no próprio texto esse referente. Tu vai ter que pensar no outro texto. Mas o referente, ela não é feita, a gente não concebe o referente tendo um texto verbal. O referente é feito na cabeça. Não, sim, Marisa, mas eu quero dizer essas anáforas, né? Então, só pode fazer uma anáfora, só pode considerar um texto para fazer anáfora. Se não, fica o negócio do texto infinito, entendeu? A relação anafórica é sempre vista dentro daquela unidade de texto. Que a gente... relação intertextual. Aí a gente vai considerar isso como intertextos, então? Eu acho que a gente está nós estamos presos ainda a uma tradição, né? Eu acho que tem que redimensionar, quer dizer, é a minha opinião. Esse redimensionamento, até da noção de anáfora, faz parte também do mundo do tecno, né? Digital. É isso que eu estou dizendo, a gente tem que repensar isso. Então, como é que a gente vai pensar isso, né? Não dá só para pensar pelo tema, Marisa, a gente tem que pensar nisso também. Como é que eu posso fazer uma referência anafórica nesse mundo digital? Daí, então, é uma relação intertextual. Então, a gente poderia pensar nisso também. Né? Uma reconfiguração mais separados, então tem uma relação de intertextualidade. Mas eu não estou pensando só em tema. Eu não falei, porque tema, não é só isso que eu estava dizendo. Mas esse é um problema. O Joãozinho vai resolver este problema todinho para a gente. Mexeu no abelheiro aí. Batata quente pro João. Muito obrigada, viu, João, por essa discussão maravilhosa que você proporcionou para a gente. Muito importante essa discussão, João Pedro. Exatamente. Assim, pontos assim, muito importantes. Vamos tirar uma foto dessa vez. E para a próxima semana, muito obrigada, Rosinha, Alena, Maia. Obrigada. Presente, viu? Obrigada, João. E para a próxima semana a gente vai continuar a discussão, que a gente vai falar sobre quadro enunciativo, nessa tecnodiscursividade, no tecnotexto, que vai ser com a Maiara e comigo. A gente vai apresentar o nosso capítulo aqui, né, para todo mundo. E agora vamos tirar uma foto, porque na semana passada não deu certo muita fotinha, agora a gente vai tirar direito essa. Boa tarde a todos, professora. Parei aqui para poder tirar a foto. Eu vou buscar o filho da escola.
A discussão maravilhosa. Parabéns, viu, João Pedro? Obrigado. Parabéns. Seu microfone está desligado, Marizinha. Marizinha, microfone desligado. E até a próxima semana, viu, gente? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, tá? Um beijo. Muito Marizinha, encerrar obrigada. a gravação. Que é mais. Encerrar a gravação. Parabéns, João. Obrigado, Mai. O meu computador, ele tá só saindo e ele volta. Ele sai e ele volta. Por isso que o meu microfone estava desligado. É autonomia maquínica, gente. Ninguém controla isso não, entendeu? É meu interlocutor. Saiu, eu disse, meu Deus, eu saí. Aí eu tive que entrar de novo, eu tinha saído. É a máquina aí, ó, com seus desejos, né? É sua essência que se revela, além, sabe, vai até na engrenagem da máquina, essa sua autonomia, essa sua, Tchau, sabe? gente. É Vou voltar para verdade. casa. A energia já se Tchau, mãe. estabeleceu. Te amo, mãe. Tu tava onde, mãe? Tô aqui no Café Consolado. Tchau, gente. Parabéns. Assim, Tchau. Boa viagem, viu? Linda! Viagem quando- quando, Maria da Graça? Olha, eu chego aí 18. Eu já aviso quando eu chegar no aeroporto, que eu vou passar aí o dia contigo. Pelo menos um dia eu tenho certeza que eu estarei aí. E na É. terrinha? 18. Na volta eu paro aí. Que coisa, eu não acredito, não. Já marca um café, né? Mas eu não seguro. Já deixa agendado um café, Maria. Já deixa eu avisar. Eu te Deixa aviso, meu amigo. agendado café. Né? Exatamente, Suelene, para o cafezinho do final da tarde. É isso aí. Perfeito. Tchau, minha Leva gente. Notícia boa, Gracinha. Pois vem. Eu te ligo, eu vou te ligar. Tchau. Pode ligar. Tchau. Beijo. Marizinha, a gravação. Ainda está gravando. Vixe, gravou, foi tudo. Não, é porque na hora que eu fui parar, ele saiu e eu tive que entrar de novo. Eu não estou falando, menina, é autonomia totalmente aqui da máquina. É total. Eu nunca vi uma coisa dessa. Transcende a materialidade. É a autonomia maquínica aqui. Gostei de ver. Saudade viu, de vocês. Dia 18 agora, é? Vamos marcar o nosso café já com a Gracinha? Bora sim. Perfeito, no dia dos professores já, né? Café do dia dos pronto. professores. É mesmo. Aí a gente celebra. E a gente aproveita e celebra. Exatamente. Perfeito, perfeito. Beijo, gente. Um lugar bem bacana. Parabéns, Beijo. Tchau, gente. Tchau, Mai. Beijo. Beijo grande, meninas. Tchauzinho.